Em uma região alpina do sul da Alemanha, uma casa comum foi transformada em um centro de poder absoluto. A residência de Adolf Hitler nas montanhas, localizada no Obersalzberg, começou como uma propriedade privada e acabou se tornando o coração simbólico do regime nacional-socialista. Durante anos, decisões importantes foram tomadas ali, reuniões com chefes de Estado foram realizadas e campanhas militares foram planejadas. Paralelamente, um segundo edifício foi construído no cume de Kelstein, a mais de 1.800 metros acima do nível do mar, como demonstração de força técnica e domínio territorial. A presença de Hitler na montanha foi usada como ferramenta de propaganda, projetando uma imagem de proximidade, ordem e grandeza. A guerra terminou com o local bombardeado, saqueado e finalmente abandonado. Como era realmente viver no topo do regime mais vigiado e simbólico do século XX? O início de uma presença que não passaria despercebida. Entre 1880 e 1936, Obersalzberg foi um dos destinos de férias mais populares de toda a Baviera. Em meio a pensões e pousadas, casas de campo muito antigas conferiam ao local uma atmosfera de cartão postal. Entre os nomes importantes que tinham residências particulares nesta área estavam o professor Lind, o fabricante de pianos Bechstein e o empresário Winter, originário de Buxtehude. A peça central da área era o Platterhof, um edifício que também foi cenário-chave da famosa peça Duas Pessoas, escrita por Richard Voss. Durante a década de 1920, muitas figuras da alta sociedade se reuniram nesta área. No inverno de 1922 para 1923, um dos primeiros ideólogos do Partido Nazista, Dietrich Eckart, escondeu-se por um tempo no Platterhof. Foi Christian Weber, outro dos primeiros ativistas do movimento, que finalmente conseguiu trazer Hitler a Berchtesgaden em 1923 para conhecer Eckart. Este último havia se registrado sob o nome falso de Dr. Hoffmann. Hitler, por sua vez, também usava uma identidade inventada, Sr. Wolf. A paisagem do Obersalzberg o impressionou tanto que ele retornou várias vezes antes de ser preso por tentar um golpe de Estado. Após sua libertação da prisão de Landsberg, Hitler pediu à família Buchner, que alugava uma fazenda, que lhe alugasse uma pequena cabana de madeira localizada a cerca de 100 metros acima da pensão principal. Lá, ele pôde trabalhar em paz na primeira parte de Mein Kampf por longos períodos. Enquanto isso, Dietrich Eckart mudou-se para uma casa conhecida como Gollhäusl, onde, agora afastado do barulho, escreveu poemas e canções dedicadas ao movimento nacional socialista. Em 1926, o Platterhof mudou de mãos e passou para as mãos da família Dressel, originária da Saxônia. Hitler desprezava Dressel, chamando-o de preguiçoso de primeira classe. E a partir de então passou a evitar o Platterhof, alegando que a comida era ruim e o ambiente era desagradável. Durante esse período, ele costumava se hospedar na pensão Marineheim-Antenberg ou na pensão Deutsches Haus em Berchtesgaden. Foi lá que ele terminou de escrever a segunda parte de seu livro. Em 1928, Hitler soube por acaso que a casa conhecida como Haus Wachenfeld estava disponível para aluguel. Este pequeno chalé ficava em um prado logo abaixo do Platterhof. Hitler já o conhecia de suas longas caminhadas pela região. Ele decidiu alugá-lo por 100 Reichsmarks por mês para sua proprietária, a senhora Winter. Ele morou lá como inquilino até 1933. A casa era administrada por sua meia-irmã, Angela Haubal, que trabalhava para ele desde 1928. Durante esse período, Hitler investiu uma quantia considerável de dinheiro na reforma da casa. Ele queria que essas reformas fossem autenticadas em cartório, talvez para garantir que recuperaria parte do dinheiro caso vendesse a propriedade. Durante uma viagem de propaganda, ele aproveitou a oportunidade para visitar a senhora Winter em sua cidade natal, Buxtehude. Durante a visita, ele se ofereceu para comprar a casa. Assim que chegou, foi informado de que a fábrica de couro da família Winter havia sido incendiada por um raio na noite anterior. Apesar disso, a senhora Winter ficou encantada com a visita e aceitou imediatamente a proposta de Hitler. Em 26 de junho de 1933, a venda foi assinada por 40.000 marcos de ouro.
Além de Hitler, outras figuras do regime também começaram a se estabelecer na área. Hermann Göring, como Marechal do Reich, e Martin Bormann, então vice-chefe do gabinete do Führer, também adquiriram propriedades no Obersalzberg. Em 1936, a simples Haus Wachenfeld foi transformada no que mais tarde seria conhecido mundialmente como Berghof. O Obersalzberg tornou-se um centro de atenção cada vez mais proeminente. Além de Berlim, a sede oficial do governo, esta montanha foi palco de muitas visitas de Estado e reuniões diplomáticas que moldaram o curso da política internacional. Mesmo nos momentos mais difíceis da guerra, o Obersalzberg manteve uma aparência tranquila, mas era tudo fachada. Por trás dessa paisagem alpina, Hitler tomava decisões importantes, longe do barulho, com a calma que buscava para elaborar seus planos. Desde o início, Bormann viu como sua obrigação pessoal transformar todo o Obersalzberg de acordo com o gosto de Hitler. Ele foi diretamente responsável por todas as mudanças radicais que aquela montanha sofreu, e é difícil imaginar algo assim acontecendo novamente naquele lugar. De uma cabana a um símbolo de poder, o nascimento do Berghof. A cabana alpina que um político de menor importância havia alugado em outubro de 1928 tornou-se pequena demais, 4 anos depois, para o homem que já era o líder do maior partido parlamentar da Alemanha. A ascensão política de Hitler e o número de pessoas que o acompanhavam sobrecarregaram a capacidade da casa. No outono de 1932, ele encomendou a primeira de várias reformas que eventualmente transformariam o chalé na montanha em uma espécie de fortaleza. O projeto original, projetado entre 1916 e 1917, apresentava uma estrutura bastante simples de 2 andares. O térreo continha uma sala de estar com acesso por uma varanda de madeira, uma cozinha com despensa, dependências de empregados e um banheiro. No andar de cima, havia 2 quartos grandes na frente, 2 pequenos nos fundos e um banheiro completo. Na primavera de 1933, com base em plantas elaboradas em setembro do ano anterior, uma garagem foi construída no terreno inclinado diretamente abaixo da casa, criando um terraço acima dela. Um jardim de inverno projetando-se sobre este terraço substituiu a antiga varanda. Acima desta estrutura, os 2 cômodos da frente receberam uma varanda maior. À direita do chalé, uma longa extensão foi construída para abrigar funcionários e guardas, e a entrada de veículos também foi redesenhada e alargada. Embora Otto Dietrich, assessor de imprensa de Hitler, afirmasse que seu chefe havia elaborado os planos, os documentos foram assinados por Josef Neumayer, um arquiteto de Munique e membro antigo do partido. Desde o primeiro contrato de aluguel em 1928, Hitler havia garantido o direito de preferência na compra da propriedade. A proprietária, Margaret Winter, uma viúva idosa que morava em Buxtehude, estava relutante em vender. Mas, após uma visita pessoal de Hitler, ela mudou de ideia. Em 17 de setembro de 1932, eles assinaram um acordo fixando o preço em 40 mil marcos de ouro. Após ser nomeada chanceler em 30 de janeiro de 1933, a meia-irmã de Hitler, Angela Raubal, tentou se adaptar às novas demandas da casa. Entre as faturas guardadas daquela primavera e verão, pode-se ver como ela expandiu o estoque da casa. Pratos, copos, utensílios de cozinha, formas para sobremesas, luminárias e enfeites. A quantidade de itens para o preparo de doces refletia a predileção de Hitler por sobremesas. Curiosamente, 5 pinicos também foram comprados, talvez para uma ala recém-concluída que tinha apenas um banheiro compartilhado para 5 quartos. A compra de flores, trepadeiras, arbustos e equipamentos de jardinagem demonstra uma crescente atenção à aparência visual dos arredores. Apesar de todas essas melhorias, a casa ainda não atendia ao número de visitantes. Um artigo da revista New York Times observou que mesmo hóspedes importantes, como Rudolf Hess, tinham que dormir em tendas ou sobre a garagem. O assessor pessoal de Hitler, Heinz Linge, disse que a sala de jantar, que era uma estufa, era tão pequena que os clientes tinham que empilhar seus pratos após as refeições para ajudar os garçons. Essa falta de espaço foi uma das razões pelas quais Hitler, no verão de 1935, decidiu por uma expansão radical da casa. A obra foi concluída em julho de 1936.
e foi então que ele renomeou sua casa para Berghof. Albert Speer, em suas memórias, relatou que Hitler não havia feito apenas esboços. Ele havia emprestado uma prancheta, um esquadro e outras ferramentas para fazer as plantas, cortes e desenhos em escala do projeto sem pedir ajuda. Embora Speer reconhecesse que Hitler dedicou grande cuidado ao projeto, ele também disse que não tinha o hábito de revisar e corrigir, como arquitetos treinados fazem. Segundo Speer, Hitler confiava cegamente em sua ideia inicial, desenhando-a como estava, sem hesitação, e isso deu ao Berghof um toque pessoal, mas também vários erros funcionais. Seu layout, disse ele, teria recebido uma nota muito baixa em qualquer escola técnica. Mesmo assim, essa desordem lhe dava o ar autêntico de uma casa de fim de semana de grandes dimensões. O arquiteto Alois Degano não foi mencionado por Speer, mas desempenhou um papel na execução técnica. Embora o novo edifício tenha sido construído com materiais modernos, seu exterior imitava o estilo tradicional de madeira e gesso. Uma ala baixa a leste lembrava estábulos anexados a casas de campo. Hitler aparentemente se sentia apegado à antiga casa e queria preservá-la por razões pessoais, não econômicas. Para muitos alemães, aquela casa já havia se tornado um símbolo e ele não queria romper essa conexão emocional. O nome Berghof, que se traduz como fazenda na montanha, reforçava essa imagem de origens modestas e conexão com o campo. A transformação da Haus Wachenfeld no Berghof não foi apenas uma obra arquitetônica. Foi um movimento simbólico, projetado para reforçar a imagem do líder como um homem do povo, simples, porém poderoso, enraizado no solo alemão. Daquele ponto elevado, não apenas os Alpes podiam ser avistados. Mensagens sobre como deveria ser o futuro do país também eram projetadas. Assim nasceu o Ninho da Águia, o plano que mudou a montanha. Em abril de 1937, Bormann propôs pela primeira vez a ideia de erguer uma estrutura permanente no cume do Kehlstein. Como o engenheiro Todt havia sugerido que a estrada se estendesse apenas até um ponto abaixo do pico, Bormann não viu problema em continuar a rota até o cume. Como a pequena casa de chá no Moos-Larner havia demonstrado o interesse de Hitler em tais projetos, Bormann decidiu que uma segunda casa de chá deveria ser construída, desta vez no topo do Kehlstein. Essa nova estrutura não apenas se igualaria à do Moos-Larner, mas a superaria em muito, especialmente devido à sua localização extrema e à rota espetacular para alcançá-la. Além disso, o plano incluía dá-la a Hitler como um presente de 50º aniversário em nome do Partido Nazista. No final de abril de 1937, Bormann solicitou uma reunião com o arquiteto responsável por todas as obras de Obersalzberg, o professor Roderich Fick. O objetivo era discutir a construção da nova casa de chá de Kehlstein. Ele pediu que apresentasse todas as propostas necessárias no prazo de um mês. O tempo era curto demais, quase impossível. Os edifícios precisavam seguir uma linha estética que não interferisse na beleza da paisagem. Em vez disso, precisavam se integrar naturalmente ao entorno, sem se chocar. Em 8 de junho de 1937, o professor Fick apresentou o projeto preliminar da casa de chá a Bormann. Ele optou por uma construção robusta, quadrada, feita de granito. Seu design harmonizava com a paisagem montanhosa ao redor. O salão principal teria formato octogonal e grandes janelas com vista panorâmica. Essa mesma ideia já havia sido usada no projeto da casa de chá Moos-Larner. Outro salão separado teria vista direta para o vale Scharitzkel e o lago Königssee. Mas a ideia de que a estrada só chegaria à base da montanha mudou repentinamente. Agora era necessário subir até o topo para facilitar o transporte dos materiais até o canteiro de obras. Para resolver isso, todos os engenheiros envolvidos se reuniram novamente em 22 de junho de 1937 para realizar outra revisão do terreno de Kehlstein. Primeiro, decidiram cancelar completamente a construção do trecho entre Platterhof, Ludwigshöhe e Rabenwand. Essa estrada, que já estava em andamento, seria coberta com escombros para que não restasse nenhum vestígio. A partir de então, toda a atenção se concentrou na rota Hintereck-Riemertiefe-Untere-Kechlaum. O Dr. Todt propôs mudar a direção da rota. Em vez de continuar para o norte a partir de Sappenkreuz,
Ele propôs uma curva completa de 180 graus, que incluiria a escavação da estrada diretamente na face sul da montanha. A partir desse ponto, seria construído um túnel que levaria a um elevador subterrâneo. Isso permitiria o acesso ao salão no cume. Embora os engenheiros estaduais inicialmente preferissem o plano original, que terminava em um planalto natural, eles agora começaram a apoiar a nova proposta de um túnel com elevador. Outra revisão do local ocorreu em 12 de julho de 1937. O Dr. Todd, o professor Fick e Borman participaram. Nessa reunião, a proposta apresentada pelos engenheiros estaduais foi finalmente aprovada. Poucos dias depois, quando Fick apresentou a estimativa de custos para o túnel e o elevador, recebeu o que já era costume no Obersalzberg, um desabafo de Borman. Aqueles que estavam envolvidos no projeto há algum tempo sabiam que suas reações faziam parte do processo. Borman imediatamente ordenou a extensão da estrada até o cume, descartando o plano do túnel. Coube ao engenheiro Hauptner, com muita cautela, tentar fazê-lo mudar de ideia. Durante a conversa com Borman, Hauptner explicou certos fatos que o fizeram reconsiderar. Ele ressaltou que construir toda a estrada até o cume custaria o mesmo ou até mais do que o túnel com um elevador. Além disso, o solo na encosta sul era muito instável e seria arriscado para uma estrada. A encosta era tão íngreme que qualquer erro de construção poderia levar a acidentes graves. Ele também argumentou que a extensão da estrada exigiria a movimentação de toneladas de pedra e terra, o que afetaria a aparência da paisagem, algo contra o qual Borman havia inicialmente se manifestado. Ele acrescentou que o túnel com elevador não só seria mais seguro e rápido de construir, como também permitiria que a aparência natural da montanha permanecesse intacta, sem cortes visíveis na rocha. Borman ouviu tudo em silêncio e finalmente concordou. O elevador e o túnel seriam construídos conforme o sugerido, e a estrada chegaria a um ponto específico de onde os visitantes poderiam continuar por esse caminho vertical escondido dentro da montanha. A partir de então, o projeto ganhou velocidade. Turnos de trabalho foram estabelecidos sem interrupção, todos os planos foram revisados e prazos muito apertados foram estabelecidos. A pressão era constante. Embora o presente fosse simbólico, a encomenda tinha peso político. Não era apenas uma casa na montanha. Era uma demonstração de poder, maestria técnica e grandeza pessoal. A Kelstein House não nasceu de um capricho arquitetônico, mas sim de um cálculo estratégico de imagem e propaganda. No topo da serra, a estrutura deveria se erguer não apenas como uma estrutura, mas como um sinal claro de quem estava no auge do poder. O elevador escondido na montanha, a parte mais arriscada do projeto. A empresa Polensky e Zollner delegou aos irmãos Reck, especialistas em túneis do Tirol do Sul, a tarefa de abrir as passagens que conectam o túnel principal ao poço do elevador. Sua experiência em escavações subterrâneas era bem conhecida entre os especialistas da área. O projeto inicial foi realizado pelo professor Roderick Fick, que já gerenciava as obras internas e externas do Obersalzberg. Em 27 de setembro de 1937, começaram as obras do túnel de serviço. A supervisão inicial foi realizada por engenheiros do estado. Em 1º de outubro, Fick solicitou que essa tarefa fosse transferida diretamente para sua equipe. Ele argumentou que esse túnel estava ligado à construção do Tea House e, portanto, estava sob seu controle. 2 semanas depois, seu escritório assumiu. Àquela altura, o túnel tinha cerca de 100 metros de comprimento e o poço do elevador já havia sido perfurado a uma profundidade de 15 metros, de cima para baixo. A véspera de Natal de 1937 não foi tranquila para os engenheiros do estado. Receberam uma carta de Borman solicitando, mais uma vez, que se encarregassem do túnel, do poço e da sala de espera. Após visitar o local, ele considerou o progresso muito lento. Em 8 de janeiro de 1938, a transferência de responsabilidade foi formalizada. Naquele mesmo dia, representantes das construtoras se reuniram com Fick, o Dr. Todd e o engenheiro-chefe da Tea House, Alfred Reinhardt, para resolver diversas questões pendentes. Não há registros completos do que foi discutido, mas um dos pontos centrais teria sido a logística do transporte dos materiais.
Para cumprir os prazos, as principais ordens de progresso para o túnel principal, o poço, a sala de espera e o túnel de serviço foram dadas diretamente no local. Como os planos oficiais só ficaram prontos em fevereiro, muitas decisões foram tomadas diariamente. Embora Reinhardt se esforçasse para acompanhar o ritmo, a pressão sobre os trabalhadores aumentou. Durante o inverno, novas tarefas surgiram. Decidiu-se que o elevador deveria ter capacidade para 15 pessoas em vez de 10. Isso exigiu a ampliação do poço para uma área de 23 metros quadrados. Salas para motores e geradores de emergência também tiveram que ser construídas a 40 metros de profundidade no interior da montanha. Um túnel paralelo ao principal conectado a essas salas técnicas também foi necessário. A construção progrediu em 3 turnos por dia, sem interrupções. O acesso ao túnel foi bloqueado 2 vezes por deslizamentos de terra. Em 4 de maio de 1938, a perfuração do poço foi concluída e a empresa Fluor iniciou a instalação do elevador. A profundidade final foi de 126 metros, com um desvio vertical mínimo de apenas 3 centímetros. Para corrigir essa diferença, foi aplicada uma camada de revestimento de gesso especial. A sala de espera foi construída com mármore Ruhpolding. Seu teto abobadado, com 6,5 metros de altura, foi montado sem o uso de cimento entre as pedras. Para permitir essa altura interna, a escavação do túnel teve que ter 9,5 metros de profundidade. As paredes da passagem foram revestidas com blocos de mármore Kalberstein, colocados a 2 centímetros de distância. Os espaços foram preenchidos com argamassa vermelha, da mesma tonalidade da pedra. De acordo com o projeto de Fick, a entrada do túnel e o salão octogonal adjacente foram revestidos com mármore Untersberger. As paredes externas na saída do túnel aproveitaram o suporte natural da montanha. A parte estrutural do túnel de serviço, paralela ao túnel principal, foi feita de cimento. As seções que conectam o poço às salas técnicas foram deixadas em rocha sólida. A caverna usada para os geradores foi isolada com chapas de metal corrugado revestidas de zinco. A sala de espera e a abóbada intermediária foram impermeabilizadas com isolamento adesivo especial. Toda a estrutura foi protegida da umidade com mais chapas de metal corrugado tratadas. O sistema de elevadores era sustentado por um complexo sistema de roldanas que permitia a movimentação de cargas durante a escavação. O poço foi perfurado por cima e por baixo simultaneamente. Para evitar o colapso do cume, foram utilizados explosivos de baixa potência. Os escombros foram removidos de carroça para um depósito próximo. Um trabalhador morreu durante a construção, mas os detalhes nunca foram divulgados. No entanto, não houve outras vítimas graves, uma raridade para um projeto desta magnitude. Para manter a força de trabalho motivada, as empresas distribuíam cerveja grátis todos os dias. O sistema subterrâneo do elevador incluía uma sala de combustível, uma sala de transformadores, uma sala de controle, geradores a diesel de emergência e uma área de espera. Toda essa rede era conectada à entrada do túnel, logo abaixo do estacionamento. No total, a rede de túneis se estendia por mais de 100 metros antes de chegar ao elevador. Um dos maiores desafios surgiu devido ao clima. A temperatura dentro do túnel era mantida em 7 graus Celsius. Quando a temperatura externa subia, o ar frio condensava a umidade nas paredes. Bormann ordenou a instalação imediata de um sistema de aquecimento. O engenheiro Weber foi o responsável pelo projeto, que incluía grandes ventiladores para aspirar ar fresco pelo túnel de serviço e canalizar o ar quente por dutos elétricos. O sistema foi implementado pela empresa Danneberg e Quandt. Em agosto de 1938, 11 saídas de ar foram instaladas entre os túneis. O trabalho continuou com muitas dificuldades, desde dutos mal posicionados até a falta de espaço para os técnicos. Apesar de tudo isso, a estrutura foi concluída no prazo. O teto do Terceiro Reich. Assim foi construído o Ninho da Águia. A empresa Hochtief iniciou as obras de fundação do novo pavilhão no topo do Kehlstein em meados de fevereiro de 1938. Como o terreno no cume era muito estreito, parte da rocha teve que ser removida para a construção da fundação. Bormann confiou a tarefa ao engenheiro Alfred Reinhardt, sob a orientação do professor Roderick Fick. Os trabalhadores ficaram alojados no acampamento de Kehlstein, cerca de 200 metros abaixo do cume.
Abrigos menores também foram construídos no cume para abrigar os trabalhadores em turnos. Ao mesmo tempo, a capacidade do sistema de cabos que transportava materiais foi expandida. A estação superior foi instalada bem ao lado da entrada do elevador. As dimensões exatas do edifício foram marcadas com estacas diretamente no cume e posteriormente mostradas a Bormann. As pesadas pedras de granito para a fachada, já cortadas e prontas desde novembro do ano anterior em uma pedreira em Passau, foram levantadas uma a uma usando o teleférico. A empresa Philipp Holzmann, sob a direção do engenheiro Hans Führer, foi responsável por sua implantação de acordo com o projeto original. O número de operários trabalhando no que era conhecido como o canteiro de obras mais alto da Alemanha era enorme. Carpinteiros, ladrilhadores, técnicos de elevadores da Fluor, pedreiros e assistentes compartilhavam o espaço apertado. Para evitar acidentes nessa área perigosa, placas de advertência e barreiras foram instaladas em todo o canteiro de obras. Apesar de tudo isso, não houve relatos de feridos graves durante essa fase da construção. O salão foi projetado com estrutura de madeira, mas o edifício foi construído principalmente em concreto, especialmente na área principal. Tanto as paredes internas quanto as externas foram revestidas com pedra, conferindo-lhe uma aparência sólida, como se fossem feitas inteiramente de rocha natural. As pedras da fachada vieram de uma pedreira perto de Hausenberg, na Baixa Baviera. No interior, pisos de pedra, painéis de madeira, iluminação embutida e móveis pesados foram instalados, todos com materiais escolhidos por sua resistência e aparência. A cúpula do salão principal foi projetada para permitir a entrada de luz natural vinda de cima, enquanto janelas panorâmicas ofereciam uma vista desimpedida do vale de Berchtesgaden e do lago Königssee. Durante todo o processo, o trabalho foi realizado 24 horas por dia. As tarefas noturnas eram realizadas com iluminação mínima. A pressão para terminar no prazo era constante. Muitos trabalhadores viviam em condições adversas, com pouco descanso, e tinham que subir trilhas íngremes até o acampamento base. O elevador, já em construção paralela, tinha uma cabine de 2 níveis. A seção superior era usada para passageiros, enquanto a seção inferior transportava suprimentos da base para a Tea House. O design do sistema permitiu que ambos compartilhassem o mesmo eixo vertical sem interferência. A estrutura interna combinava funcionalidade e propaganda. Cada elemento do edifício foi projetado não apenas para resistir ao clima extremo, mas também para transmitir energia. As janelas do chão ao teto exibiam a paisagem como se fosse uma conquista visual. O salão, revestido em pedra e madeira, mesclava o rústico com o monumental. Um dos momentos-chave foi a instalação final das paredes externas. As pedras eram içadas por guindastes manuais e cuidadosamente alinhadas com instrumentos de precisão. Os planos detalhavam cada junta e ângulo, e tudo precisava se encaixar milimetricamente. O mobiliário interno também refletia essa abordagem. As mesas, cadeiras e bancos eram feitos de madeira maciça, esculpidos à mão e ajustados às dimensões exatas do espaço. O salão podia acomodar até 30 convidados simultaneamente. A cozinha, localizada nos fundos, era equipada apenas para aquecer alimentos ou servir café e chá, já que a maior parte da comida chegava do Berghof em recipientes térmicos. O salão também incluía uma sala chamada Scharitzkelzimmer, revestida de pinho manso suíço. Suas janelas podiam ser abaixadas para proporcionar uma vista direta das montanhas ao redor. Além disso, o projeto permitiu que todo o edifício resistisse a ventos fortes e neve sem danos estruturais. O salão foi oficialmente entregue à administração de Obersalzberg em 31 de agosto de 1938. A construção durou exatamente 10 meses. Em março de 1939, Bormann organizou uma reunião com os gerentes de construção, onde um café foi servido como uma celebração informal. No mesmo ano, o interior foi decorado com objetos caros, tapetes de lã, lustres de bronze, cortinas grossas e louças de porcelana com design exclusivo foram incluídos como parte do mobiliário. Algumas peças foram projetadas por marcas de luxo de Munique e Berlim. O custo total do projeto, incluindo construção e decoração, foi estimado em mais de 6 milhões de marcos alemães. Hitler visitou o local pela primeira vez em 16 de setembro de 1938.
Embora o interior ainda não estivesse completamente concluído, Bormann queria mostrar-lhe o produto final. Hitler reclamou da rarefação do ar causada pela altitude e pela localização exposta. Apesar disso, ele retornou várias vezes com convidados políticos e membros de seu círculo mais próximo. Entre eles estavam Speer, Goebbels, Himmler, Ribbentrop e o ministro italiano Ciano. O Ninho da Águia, como seria conhecido mais tarde, não foi concebido apenas como uma casa de chá. Era um símbolo visível, uma declaração arquitetônica em pedra, erguida no auge do poder nazista. A estrada para o impossível como foi construída. A estrada Kelstein foi concluída em outubro de 1938. Sua construção, juntamente com a da Tea House, foi considerada uma obra-prima da engenharia. Ainda hoje é aclamada como um avanço fundamental na história da construção de estradas em montanhas. Foi a primeira vez que asfalto líquido quente foi usado em uma estrada alpina com inclinação de 25%. Para garantir que a estrutura resistisse a condições climáticas extremas, camadas de pedra foram usadas para evitar a formação de gelo na base. Além disso, foi projetada para suportar o peso de veículos pesados. Estima-se que, desde 1960, a estrada tenha suportado mais de 4 milhões de toneladas de tráfego turístico e de ônibus. Os muros de suporte foram construídos com várias camadas de pedra reforçada. Ao longo do tempo, apenas pequenas falhas foram detectadas. Um dos casos mais graves ocorreu em 1999, quando um deslizamento de terra causou o desabamento de um trecho inteiro. Felizmente, não havia tráfego no momento. O destaque do projeto foi a forma como a estrada e seus aterros foram integrados à paisagem natural. O conceito foi desenvolvido pelo professor Alvin Seifert e aplicado pela primeira vez neste projeto. Ao longo dos anos, as margens da estrada foram completamente cobertas por vegetação, fazendo com que o traçado se misturasse à paisagem. Apenas a estrada em si permaneceu visível. O volume de trabalho foi muito maior do que o esperado. Declives acentuados, terreno instável, mau tempo e conflitos com construtoras comprometeram o prazo. Apesar de tudo, a data prevista de setembro de 1938 foi cumprida. Atender ao prazo e aos requisitos técnicos foi uma conquista excepcional, embora com um alto custo. Exaustão física, tensão constante e perda de relacionamento entre os responsáveis. Durante a etapa final, guarda-corpos foram instalados, áreas instáveis foram preenchidas com cimento e as encostas foram niveladas com solo superficial trazido por carroças. No trecho conhecido como Sidonase, a ideia original de fazer um loop dentro do túnel foi abandonada porque um traçado diferente se adaptava melhor ao terreno. Essa decisão implicou na reelaboração de vários trechos para evitar curvas acentuadas. O trabalho de asfalto foi afetado por chuvas contínuas. A área levou semanas para secar. Paralelamente ao asfalto, foi colocada grama ao longo das bordas para estabilizar o solo. Além disso, foram removidas milhares de pedras soltas que poderiam prejudicar a aparência da trilha concluída. No trecho de Offenerkirchel, uma avalanche de rochas destruiu a cerca de segurança recém-instalada. Para proteger esse trecho no futuro, um muro de pedra natural foi erguido. Outro desafio técnico foi a segurança da trilha do estacionamento até o cume. Para evitar seu colapso, ela foi asfaltada e coberta com uma camada rígida. Uma área afetada por um deslizamento de terra sob a trilha Dawson-Winkel também foi reforçada. Nesse ponto, 3 nascentes foram desviadas e um muro de contenção foi construído. As instalações de comunicação também foram danificadas. Um raio destruiu a linha telefônica entre a Sappenkreuz e o estacionamento. Ela teve que ser removida, enterrada e recoberta com grama. Essa tarefa foi realizada simultaneamente à conclusão dos ajustes finais nos túneis e na sala de espera. Os engenheiros estaduais também seriam responsáveis pelo trecho de ligação entre o ponto 22 e o Ligeretalm, bem como por outras estradas auxiliares. No entanto, Bormann ordenou que a estrada principal de Kelstein tivesse prioridade. A carga de trabalho dobrou. Todos os trechos da rota, da Giggenbach-Riesse até o estacionamento final, foram divididos entre os engenheiros Schenck, Müller e Weber. O engenheiro Schenck foi designado para o trecho entre Salzburg-Blick e Giggenbach-Riesse. Seu prazo foi antecipado 2 vezes.
Primeiro, os escombros acumulados tiveram que ser removidos, a rota redesenhada e a largura da estrada alargada. Os muros mal construídos foram demolidos e reconstruídos, as fundações reforçadas e vários trechos de rocha estabilizados com novos muros. Tudo isso foi feito em menos tempo do que o esperado. Após concluir sua parte, ele foi promovido a administrador-chefe do Obersalzberg. O engenheiro Weber ficou responsável pelo trecho final, que deveria ser concluído no outono de 1937. Ainda havia muito a ser feito: preenchimento com cascalho, reforço das bordas, instalação de grades, preparação da base de concreto e instalação de drenagem. A travessia Platterhof-Resten também teve que ser redesenhada, o que envolveu a construção de uma ponte. A Seger e Werner foi contratada para essa tarefa. Os engenheiros buscaram reduzir custos comprando diretamente a camada superficial do solo para cobrir as encostas. Quando começaram a distribuí-la, perceberam os danos ambientais causados nas áreas vizinhas. Em contraste, nas áreas sob a supervisão de Schenck, a vegetação havia sido pouco afetada. No lado sul, as árvores estavam em más condições. Algumas foram cortadas e outras tratadas com piche para retardar sua deterioração. Uma vez concluídas todas as estruturas, os campos de trabalho, andaimes, depósitos, banheiros portáteis, postes telefônicos, cabos elétricos, tubulações de ar e água e todas as ferramentas utilizadas durante a construção foram desmontados. Cada área foi devolvida ao seu estado original. No final, toda a rota foi pavimentada com asfalto. Assim, foi concluído um projeto que exigiu extrema coordenação, trabalho constante e tolerância a condições adversas. A estrada Kelstein não era apenas uma via de acesso, era uma declaração de poder esculpida na montanha. A verdade sobre Hitler e o Ninho da Águia, o que ele realmente fez lá. Em 16 de setembro de 1938, exatamente 7 meses antes de o Ninho da Águia ser oficialmente entregue a Hitler, em seu 50º aniversário, ele visitou o prédio pela primeira vez. Bormann orgulhosamente lhe mostrou o local, embora o interior ainda não estivesse totalmente decorado. Durante a primeira visita, Hitler disse a Bormann que, devido ao ar rarefeito no topo, ele só poderia ir ocasionalmente. Ele também sofria de vertigem e tinha medo de altura. Ele sentia que o elevador subterrâneo representava um risco. Ele estava particularmente preocupado com a localização exposta da sala de máquinas no telhado do prédio, onde ele pensava que raios poderiam facilmente cair durante tempestades. De fato, o prédio havia sido atingido por raios 2 vezes durante a construção, causando danos significativos. Bormann evitou lhe contar todos os detalhes. Ele temia que esta fosse a última vez que Hitler pisaria no topo de Kelstein. Hitler lamentou não poder mostrar o local ao primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, que o visitara no dia anterior para uma reunião no Berghof. Ao longo do ano seguinte, Hitler visitou o Ninho da Águia diversas vezes com políticos e membros de seu círculo íntimo. Alguns dos que o acompanharam foram o inspetor-geral Fritz Todt, o líder da SS Heinrich Himmler, o ministro das Relações Exteriores italiano, Conde Ciano, o ministro das Relações Exteriores Joachim von Ribbentrop, o ministro dos Armamentos Albert Speer, o ministro da Propaganda Joseph Goebbels, o líder bávaro Adolf Wagner, o líder da Frente Trabalhista Robert Ley, o embaixador francês André-François Poncet e a princesa herdeira italiana Marie-José. Apesar do investimento e da complexidade do local, Hitler nunca o utilizou como residência ou escritório oficial. Ele o visitava principalmente para receber convidados ou para breves reuniões. Na realidade, sua presença no ninho era muito limitada. No total, 14 visitas oficiais foram documentadas entre 1938 e 1940. Após a eclosão da guerra, apenas mais uma foi registrada. Em 17 de outubro de 1940, quando ele estava acompanhado pela princesa Marie-José. Há também registros de 3 visitas não oficiais, mas o total exato é desconhecido. O certo é que o Ninho da Águia não era um local frequentado por Hitler. Ele preferia de longe o Berghof, localizado mais abaixo na mesma região, onde se sentia mais confortável e passava longos períodos lá. Um dos motivos pelos quais ele evitava o Kelstein House era o medo do elevador, que ele considerava perigoso, e o clima no topo.
O ar rarefeito lhe causava desconforto físico e a ideia de estar em tal altitude o perturbava. A localização exposta do edifício o fazia sentir-se vulnerável, especialmente durante tempestades. Em março de 1939, Bormann organizou uma reunião com os gerentes de construção do Ninho da Águia e da rodovia para um café no prédio. Naquela ocasião, a casa foi oficialmente entregue à administração de Obersalzberg, embora esta já tivesse tomado posse do local desde 31 de agosto do ano anterior. O design de interiores da Tea House incluía uma grande sala de recepção com painéis de carvalho jateado, uma sala de jantar com capacidade para 30 pessoas e uma cozinha equipada com eletrodomésticos Kraft, embora raramente utilizada. A comida era trazida do Hotel Platterhof em recipientes térmicos. As instalações do local eram usadas apenas para aquecer bebidas e servir café. A sala, conhecida como Scharitzkelzimmer, era revestida de pinho manso suíço. Possuía 2 janelas que podiam ser abaixadas, oferecendo uma vista completa de Hoher Göll e do lago Königssee. Durante uma de suas visitas, Hitler comentou que a disposição das mesas em forma de U no salão principal era muito fria e impessoal. Em 1940, o mobiliário foi reorganizado. Uma grande mesa de 2 peças, feita de faia e nogueira, foi instalada, encomendada pela empresa Possenbacher, a um custo de 1.888 marcos. O escritório de Hitler dentro do ninho nunca foi utilizado por ele. Apesar de totalmente mobiliado e conectado a linhas diretas para Berlim, o líder nazista nunca o ocupou como espaço de trabalho. Sua presença ali era puramente simbólica. Há também registros fotográficos mostrando algumas visitas privadas. Em uma imagem rara, Hitler é visto fazendo uma de suas únicas aparições não oficiais na Tea House. Em outro caso, a irmã de Eva Braun, Gretel, celebrou seu casamento lá com o general da SS Hermann Fegelein em junho de 1944. Apesar do contexto de guerra, o evento foi filmado e seguido por um pequeno banquete. Hitler não compareceu. A comida, como era costume, era trazida do Berghof. O edifício nunca serviu a nenhum propósito militar ou estratégico. Apesar dos mitos que o cercavam, o Ninho da Águia não era um centro de comando nem um abrigo antiaéreo. Era mais um símbolo de propaganda do que uma verdadeira base operacional. De fato, muitos oficiais do regime, como Albert Speer, consideraram o projeto desnecessário e impraticável. O próprio Hitler frequentemente minimizava sua importância em conversas privadas, dizendo que preferia a tranquilidade do Berghof, onde podia pensar e escrever com mais calma. O Ninho da Águia, apesar de suas vistas e arquitetura, nunca foi mais do que um local de passagem. Hoje o edifício é uma atração turística, mas na época era um palco pouco utilizado, desconfortável para seu proprietário. A construção mais cara do regime, erguida no alto de uma montanha, acabou sendo ignorada pelo homem para quem foi projetada. O Homem da Montanha, a propaganda que construiu o mito de Hitler nos Alpes. Em 1933, pouco depois de assumir o cargo de chefe do governo alemão, Hitler começou a ser fotografado não em Berlim, mas em sua casa nas montanhas de Obersalzberg. Naquele mesmo ano foi publicado um livro intitulado A Pátria Adotiva de Adolf Hitler, que combinava desenhos de paisagens intocadas, casas simples de madeira e cenas da tranquila vida nas montanhas. O autor, Karl Schuster Winkelhoff, era morador local e havia recebido permissão para entrar na casa e desenhar até mesmo os aposentos pessoais do líder nazista. As ilustrações retratavam amplos vales e picos nevados. Uma imagem retratava Berchtesgaden, vista do caminho que Hitler percorreu na subida. A intenção era que o leitor se sentisse parte dessa visão. O livro, com seu papel grosso e formato pequeno, assemelhava-se a um diário de viagem, mas servia como propaganda. Sua peça central era a Casa Wachenfeld, que logo se tornaria um símbolo de pureza, ordem e da proximidade do poder nazista. Ao mesmo tempo, o fotógrafo oficial Heinrich Hoffmann publicou imagens de Hitler alimentando veados, brincando com crianças ou cumprimentando aldeões. Essas cenas pretendiam retratá-lo como um homem simples, cercado pela natureza, sem luxos e conectado com as pessoas comuns. Para a mídia nacional socialista, a casa na montanha não era apenas um lar. Representava um ideal de vida prometido ao povo,
Ar puro, comida abundante, cães leais, crianças felizes e vizinhos gentis. Quem comprasse um cartão postal da casa ou uma foto do líder em sua varanda não apenas demonstrava admiração, mas participava simbolicamente dessa visão, de um país forte, unido e em harmonia com o entorno. Alguns visitantes viajavam quilômetros para chegar aos portões da Haus Wachenfeld. Mesmo quando Hitler não estava presente, a visão da casa por si só justificava a viagem. Era um ponto de referência emocional. Para muitos, era o lugar onde o futuro que lhes fora prometido começaria. A propaganda repetia que ali, em meio ao silêncio alpino, Hitler encontrava inspiração. Dizia-se que naquele ambiente tranquilo ele havia elaborado seus planos mais importantes. Fotografias o mostravam contemplando as montanhas, cercadas de neve, com o rosto sério. Ele não era mais o político sorridente da campanha eleitoral, mas o líder pensativo contemplando a nação do alto. As poses de Hitler imitavam as pinturas românticas alemãs do século XIX. Nelas, uma figura solitária, de costas, contempla a imensa paisagem. Hitler, por outro lado, sempre aparecia de frente, reconhecível. Ele não era um homem comum admirando a natureza, mas alguém que parecia dominá-la com sua mera presença. Os filmes das décadas de 1920 e 1930 também reforçaram essa mensagem. Diretores como Arnold Funk e Louis Trenker retrataram os Alpes como um lugar de força física, luta, pureza e autoaperfeiçoamento. A câmera enfatizava a extrema beleza das paisagens como se fossem cenários sagrados. A propaganda nazista pegou essa imagem e a adaptou. Hitler não era apenas parte da paisagem, ele era seu mestre. Ao contrário da arte romântica, que demonstrava respeito pela grandiosidade da natureza, os nazistas ensinavam que a natureza estava a serviço do líder. O Kelsteinhaus, construído no topo de um pico impossível, refletia esse pensamento. Era uma obra que desafiava o terreno, um gesto de dominação. A famosa janela do Berghof, onde Hitler aparecia com o Untersberg ao fundo, tornou-se uma das imagens mais reconhecíveis do regime. Outras pessoas nunca apareciam nessas fotos. Não porque não estivessem lá, mas porque teriam sido minimizadas pela escala do fundo. As fotos foram cuidadosamente elaboradas para garantir que o tamanho do líder fosse proporcional à montanha, como se ambos compartilhassem a mesma hierarquia. Hitler também foi mostrado inspecionando canteiros de obras ao lado do engenheiro Fritz Todt, demarcando caminhos ou inspecionando túneis. Era uma forma de dizer que a tecnologia, longe de perturbar a ordem natural, a aprimorava. Em outra versão, mais suave, o víamos alimentando animais ou brincando com crianças, reforçando a ideia de um homem justo e confiável. O Berghof era apresentado como o objetivo depois de todo o trabalho árduo. Um livro de propaganda dizia: Berchtesgaden, o destino do líder após semanas de trabalho árduo. Essa frase marcava não apenas um local, mas também uma promessa. Quem lutasse também encontraria descanso em terras férteis. Em muitas imagens, Hitler saía para a sacada ou caminhava pelo terraço. Ele olhava para o horizonte, sem falar. Sua figura estava ligada a conceitos como renovação, paz interior, alimento espiritual e senso de dever. Até o pão com manteiga que sua irmã Ângela preparava fazia parte daquele mundo simbólico. Tudo era íntimo, simples e natural. A propaganda repetia que ele dormia melhor ali, pensava com clareza e se cercava de seus entes queridos. As visitas ao Obersalzberg eram vistas quase como peregrinações. As pessoas se aglomeravam ao redor das grades para vê-lo passar, tocar sua mão ou receber uma palavra. Em algumas fotos, uma senhora idosa o cumprimenta com o braço levantado enquanto segura sua bolsa com força. Em outras, Hitler se inclina para uma garotinha sorridente. Essas cenas vendiam a ideia de que qualquer um poderia ter um momento com o líder. No entanto, essa imagem de proximidade escondia uma realidade mais dura. Os moradores originais foram impiedosamente deslocados. Alguns aceitaram dinheiro, outros foram forçados. Havia ameaças de serem enviados para campos de concentração caso resistissem. No inverno, os telhados eram até removidos para acelerar a mudança. Mas nada disso apareceu nos cartões postais ou nos livros de propaganda. O mito foi cuidadosamente construído. Por meio de imagens repetidas, um Hitler caseiro, humano e rural foi apresentado, em equilíbrio com a terra.
Essa fantasia tornou-se mercantilizada. Álbuns, figurinhas, cigarros, cartões postais. Era mais do que propaganda, era uma forma de vender esperança, mesmo que falsa. O dia em que os aliados esmagaram o Obersalzberg. Em 25 de abril de 1945, uma frota de 359 bombardeiros Lancaster da Força Aérea Real Britânica, acompanhados por 16 caças-bombardeiros Mosquito e 88 aeronaves de escolta P-51 Mustang, sobrevoou o Obersalzberg. O ataque foi realizado em duas ondas. A primeira ocorreu entre 9h51 e 10h11, a segunda entre 10h42 e 11 horas. O pico de intensidade foi entre 10 horas e 22 horas e 58 minutos. A operação foi organizada após a descoberta de uma rede subterrânea na área. O objetivo era demoli-la com bombas projetadas para penetrar concreto. No total, eles lançaram 1.232 toneladas de explosivos. Entre eles estavam várias bombas Tallboy, bombas de 6 toneladas projetadas para explodir no subsolo. A ordem oficial era destruir o suposto bastião alpino nazista, uma fortaleza nas montanhas onde Hitler e seus seguidores supostamente planejavam se entrincheirar para continuar a guerra a partir dos Alpes. A área do Berghof e do Kehlsteinhaus, onde ficavam as casas de Hitler, Göring e Bormann, foi designada como alvo militar por sua importância simbólica e logística. As defesas antiaéreas do Obersalzberg já estavam enfraquecidas. Os artilheiros experientes haviam sido transferidos para o front meses antes. Os poucos operadores restantes eram inexperientes. Dispararam apenas alguns tiros desordenados antes de silenciar. Milhares de pessoas conseguiram se refugiar nos bunkers subterrâneos. Apesar do bombardeio massivo, o número de mortos foi baixo. No entanto, foram confirmadas baixas civis, incluindo crianças presas em espaços abertos. O Berghof foi atingido por várias bombas. Os lados leste e oeste queimaram por horas. O telhado da casa que cobria o grande salão e os aposentos de Hitler desabou. A parte original, conhecida como Haus Wachenfeld, foi completamente destruída após um acidente. No interior, o chão estava coberto de escombros e os móveis destruídos. Segundo sua secretária, Christa Schröder, a parte nova do edifício ficou inabitável. Embora a mídia tenha noticiado que a casa havia sido reduzida a pó, muitas partes permaneceram de pé. A ala leste e parte do grande salão resistiram. No entanto, dias depois, em 4 de maio, membros da SS ainda na área encharcaram o Berghof com gasolina e o incendiaram, completando sua destruição. O Kehlsteinhaus, por sua vez, não foi atingido. Apesar de ser um dos alvos, nenhuma bomba atingiu o alvo. Seu pequeno tamanho, estimado em cerca de 17 metros quadrados, dificultou um impacto direto. A neve acumulada prejudicou a visibilidade e muitas equipes não conseguiram localizar seus alvos pretendidos. 10 das 16 unidades do esquadrão desviaram ou abortaram sua parte da missão. As casas Göring e Bormann, o campo de trabalhadores tchecos e o abrigo para crianças evacuadas foram atingidos, embora não estivessem entre os alvos prioritários. O quartel da SS, por outro lado, foi atingido diretamente. Vários Tallboys pousaram bem em cima do complexo, destruindo-o completamente. Relatos do solo pintam um quadro menos preciso do que o relatado pelo Comando Aéreo Britânico. Montanhas bloqueavam os sinais de rádio e os reflexos na neve dificultavam a visão dos prédios. Algumas bombas foram lançadas às cegas ou em áreas erradas. 2 Lancaster foram abatidos por fogo antiaéreo. 4 tripulantes foram mortos e os outros foram capturados, apenas para serem libertados pelos aliados que avançavam. No dia seguinte, manchetes de jornais celebraram a ação. Uma delas descreveu uma iluminação massiva bem na casa de Hitler, alegando que ela havia sido apagada do mapa. No entanto, relatos posteriores mostraram que não foi esse o caso. O bombardeio não conseguiu eliminar completamente o símbolo, mas enviou uma mensagem poderosa. Do ar, a destruição era evidente. Do solo, era ainda mais evidente. O fotógrafo Richard Reiter, que havia entregue documentos à SS pouco antes do ataque, foi um dos primeiros a ver os destroços. A casa de Göring parecia uma caverna destruída por uma explosão. No chão, ele encontrou objetos de prata e facas decoradas. Então, aproximou-se do Berghof, onde viu pastas de arte queimadas.
Pegou uma com desenhos de Michelangelo, guardou-a na mala e foi embora. Correspondentes presentes descreveram cenas de saques. Soldados franceses e americanos brigavam por troféus. Roubaram talheres, vasos e pinturas. Alguns beberam e celebraram em meio às ruínas. Quase nada sobrou para os museus. O local mais icônico do regime nazista, agora incendiado, desmoronou em souvenirs portáteis. Oficialmente, o ataque foi justificado como um golpe psicológico. O Berghof representava o coração simbólico de Hitler. Demoli-lo era uma forma de matá-lo na mente do povo alemão, mesmo que ele não estivesse lá. A ideia era cortar qualquer esperança de resistência das montanhas. O general Eisenhower o definiu como o símbolo da arrogância nazista. Vê-lo em frangalhos, disse ele, era uma clara satisfação. A operação encerrou a guerra aérea na Europa para a Força Aérea Real. Um dos navegadores resumiu o sentimento do esquadrão ao pousar. Esta era a missão que esperávamos desde o primeiro dia. Ao longo dos anos, alguns historiadores e pilotos questionaram o valor tático do ataque. A improvisação, o caos no ar e o timing, com a guerra já decidida, deixam dúvidas. Mesmo assim, o efeito simbólico foi enorme. A imagem do Berghof em chamas apareceu em revistas e jornais como o fim visível do regime. A tomada aliada que pôs fim ao controle nazista das montanhas. Na noite de 3 de maio de 1945, o 5º Regimento de Paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada recebeu ordens para avançar em direção a Berchtesgaden. Eles deveriam estar prontos às 6 da manhã, com munição pesada e suprimentos. Sua missão era tomar o Obersalzberg, onde se acreditava que oficiais de alta patente do Terceiro Reich estavam escondidos. Eles avançaram pela rodovia, acompanhados pela Companhia A do 321º Batalhão de Artilharia de Campanha, um pelotão do 81º Batalhão Antiaéreo e 4 canhões do 377º Batalhão. O grupo cruzou o rio Inn perto de Rosenheim e seguiu para Sixdorf e Inzell. Lá, encontraram a divisão blindada francesa sob o comando do general Jacques-Philippe Leclerc. A SS havia explodido uma ponte importante na rota alpina. Sem equipamentos de engenharia, os franceses ficaram presos. Os paraquedistas americanos começaram então a construir uma ponte Bailey sob fogo inimigo de 2 posições na montanha. Um grupo escalou a encosta para neutralizar os atiradores. Só então a marcha pôde continuar. O coronel Sink, que comandava o grupo, sabia que mais pontes poderiam ter sido destruídas, o que atrasaria a ofensiva. Por isso, ordenou que o 2º Batalhão recuasse e buscasse uma rota alternativa através de Reichenhall. Lá, encontraram unidades da 3ª Divisão de Infantaria, que também tentavam chegar antes de todos. O comandante da 3ª Divisão, general John W. O'Daniel, deteve pessoalmente o 2º Batalhão. A mensagem que chegou ao quartel-general aliado resumiu a situação. Todos querem entrar em Berchtesgaden. O local era cobiçado por seu simbolismo. Embora a guerra estivesse decidida, refugiar-se em Hitler foi um ato de importância histórica. Na manhã de 4 de maio, um destacamento avançado do 7º Regimento de Infantaria atravessou uma antiga ponte ferroviária e ocupou parte de Salzburgo. Enquanto isso, o 1º Batalhão, sob o comando do coronel John A. Heintges, tomou um passo de montanha e desceu em direção ao Obersalzberg. Chegaram às 15h58. 10 minutos depois, o 3º Batalhão entrou pelo Nordeste. A essa altura, bandeiras americanas já estavam hasteadas sobre a área. Em 5 de maio, o 7º Regimento içou a bandeira americana no Berghof. Os franceses queriam impedir a cerimônia. O general Leclerc havia bloqueado as vias de acesso para impedir a passagem. No último minuto, um coronel francês propôs içar as bandeiras americana e francesa. No entanto, a bandeira tricolor era tão pesada que caiu várias vezes. Finalmente, os franceses desistiram. Ao mesmo tempo, homens da 3ª Divisão vasculharam a área. Saquearam o Berghof, a casa de Göring e os bunkers. Encontraram garrafas de champanhe Pommery, talheres, porcelana de Meissen e copos de cristal. Muitos objetos foram arrancados das paredes, incluindo painéis de madeira da sala Charitzkel. A entrada para o elevador no Ninho da Águia estava bloqueada pela neve. Prisioneiros de guerra alemães ajudaram a limpá-la dias depois. Como o elevador ainda não estava funcionando, os soldados percorreram o caminho até o Kelsteinhaus, localizado a uma altitude de 1.834 metros.
Lá, o inventário estava quase intacto. Faltavam apenas as tapeçarias caras. O general Maxwell Taylor foi um dos primeiros oficiais de alta patente a visitar a casa. Quando chegou, grande parte do conteúdo já havia sido roubado pelos próprios soldados. Irritado, ordenou a instalação de uma guarda permanente no local. Essa tarefa foi atribuída ao coronel Harper, que a registrou em seu diário em 10 de maio. Berchtesgaden estava então sob ocupação americana. Hotéis próximos abrigavam centenas de soldados que descansavam após duros combates no fronte. Além da 101ª Divisão, o 327º Regimento também se instalou na área. Em 15 de maio, os generais Omar Bradley e Wade Heislip visitaram o Ninho da Águia, transportados no Mercedes blindado de Hitler. Jornalistas do exército filmaram a cena. A partir daquele momento, o Kelsteinhaus tornou-se um destino turístico para oficiais aliados. Enquanto isso, o Berghof, reduzido a ruínas, foi saqueado por soldados e civis. Garrafas, documentos e restos carbonizados ainda foram encontrados em seu porão. Um dos primeiros visitantes, o fotógrafo Richard Reiter, colecionou desenhos de Michelangelo e jarros de prata. Visitas guiadas foram organizadas na vila para os novos ocupantes. Placas indicavam o caminho para a casa de Hitler. Soldados distribuíam mapas. Um correspondente escreveu que parecia um parque temático, com soldados e enfermeiros passeando, tirando fotos e procurando souvenirs. Os túneis de Berghof, fechados ao público, permaneciam vigiados. Embora os saques tivessem sido massivos, vestígios do regime permaneceram: bunkers, passagens, armazéns. Alguns tentaram entrar por conta própria. Outros se contentaram em assistir de fora. Poucos dias depois, oficiais de alta patente deram a ordem de proteger as ruínas e impedir que se tornassem um local de peregrinação. Mas o estrago já estava feito. O refúgio de Hitler havia caído. Bandeiras estrangeiras tremulavam em sua montanha. A cena final da guerra na Europa já estava escrita. Segredos no porão, o que as ruínas escondiam. Em meados de abril de 1945, parecia que o Obersalzberg poderia estar fora do alcance dos últimos bombardeios e combates. Com o colapso da resistência alemã, tropas americanas e francesas avançaram em direção a Berchtesgaden. Em 16 de abril, aeronaves aliadas destruíram os últimos remanescentes funcionais da Luftwaffe, quase 900 aviões em solo, sem pilotos ou combustível. Naquela noite, o general Karl Spaatz declarou o fim da guerra aérea estratégica. O novo foco seria apoiar o avanço terrestre até que a rendição total fosse alcançada. O bombardeio do Berghof, em 25 de abril, foi uma surpresa para muitos. Qual era o sentido de destruir um refúgio simbólico com a guerra quase no fim? Ataques anteriores ao Obersalzberg haviam sido cancelados. Alguns duvidavam da sensatez de eliminar Hitler naquele momento, considerando que seu fraco comando beneficiava os aliados. Outros temiam que, se ele sobrevivesse, o povo alemão se uniria ainda mais a ele. Após a destruição, uma onda de saques eclodiu. O que os bombardeiros não pulverizaram, os soldados arrancaram. A casa de Hitler não desapareceu. Foi cortada em pedaços, levada para porões e salas de estar ao redor do mundo. O correspondente da Vogue, Lee Miller, chegou ao Berghof na noite de 4 de maio. Ainda estava queimando. Pela manhã, disse ele, o fogo estava quase apagado e os saqueadores também, mas em massa. Tropas francesas e americanas, que disputavam a honra de chegar primeiro, agora cooperavam na busca por souvenirs. Miller descreveu uma festa animada em meio às ruínas fumegantes, com brindes, gritos e objetos passados de mão em mão. Não sobrou nada para um museu sobre este criminoso de guerra, observou ironicamente. Em todo o planeta, disse ele, argolas de guardanapo e garfos apareciam em casas de civis, supostamente usadas por Hitler. O Obersalzberg era apresentado como uma paisagem surreal de extremo luxo. Naquela manhã, o jovem mensageiro da SS Richard Reiter foi chamado para entregar um pacote ao comandante do destacamento na montanha. Ao chegar, as sirenes começaram a soar. Ele se escondeu em um abrigo perto da piscina de Göring. Quando saiu, sua casa parecia uma caverna destruída. Entre os escombros, encontrou um prato persa de prata e uma faca de caça decorada com pedras. Levou-os consigo. No caminho, pegou uma pasta de arte voando perto do Berghof.
Mais tarde, descobriria que continha reproduções de Michelangelo. Nesse mesmo caos, soldados americanos encontraram uma adega intacta, repleta de vinhos e champanhes do mundo todo. O paraquedista David Webster relatou o ocorrido desta forma. Eles bebiam bebida alcoólica com uma mão e enchiam engradados com a outra. Em meio a velas, gritos e garrafas quebradas, eles celebraram o fim do regime com o que haviam encontrado. Assim, a imagem do Hitler modesto e austero que a propaganda havia vendido durante anos ruiu. Enquanto os americanos levavam o vinho, os franceses preferiam objetos duráveis. Eles haviam encontrado um túnel onde estavam guardados os móveis, louças, roupas de cama e talheres do ditador. Eles os levaram sem se esconder. Alguns americanos também o fizeram. Fotos deles posando com os troféus seriam vistas mais tarde em suas casas. Embora oficialmente o saque fosse ilegal, muitos oficiais de alta patente o toleraram ou até mesmo participaram. Um coronel no Texas deu uma festa usando toalhas de mesa e talheres de Hitler. A ocupação do Berghof pelas tropas aliadas revelou uma rede de túneis, cofres e bunkers. Enquanto as ruínas queimavam acima do solo, centenas de objetos e alimentos permaneceram no subsolo. Moradores locais, vendo a oportunidade, correram para lá com carrinhos de mão, cavalos e bicicletas para levar o máximo possível: açúcar, manteiga, mel, café, roupas e louças. Perto do refúgio de Bormann encontraram enormes estoques de champanhe e conhaque. Pouco depois, as tropas encontraram uma coleção de arte saqueada. Montaram uma exposição improvisada no Hotel Bavarian, em Unterstein. Obras de Rembrandt, Cranach, Rubens, Holbein e Renoir foram empilhadas em quartos com placas de proibido fumar. O curador da coleção de Göring, Walter Andreas Hofer, explicou as peças aos visitantes, insistindo que tudo havia sido adquirido legalmente. Os soldados não acreditaram nele. Algumas pinturas desapareceram durante a exposição. Álbuns contendo obras roubadas que Hitler guardava para sua casa nas montanhas também foram descobertos. Mais evidências foram encontradas no castelo de Neuschwanstein. Em junho, a imprensa noticiou que o exército havia encontrado um esconderijo de tesouro nazista avaliado em 5 bilhões de dólares. Incluía barras de ouro, joias, artefatos religiosos e títulos do Reich. Os saques também revelaram horrores. Em Frankfurt, o Banco Central foi usado para armazenar os saques. Havia sacos de notas, barris de joias e pérolas e baús contendo ouro dentário extraído de vítimas judias. Cordas contendo alianças de mulheres assassinadas completavam a cena. Enquanto isso, jornalistas visitavam as ruínas do Berghof. Louis Lochner, que havia entrevistado Hitler antes da guerra, retornou ao Obersalzberg. Ele comparou o refúgio a uma fortaleza medieval. Descreveu cada cômodo em detalhes. O salão principal de arenito, a sala de jantar com porcelana de Meissen e os enormes vitrais. Nos túneis encontrou coleções de vinhos de 1832 e champanhes franceses raros. Lochner concluiu que tudo isso destruía o mito da casa modesta. As ruínas de Berghof não representavam apenas opulência, mas também crime. Elas transformaram o local em uma espécie de lenda, um lugar de segredos subterrâneos, onde talvez ainda mais tesouros estivessem escondidos. A sombra deixada para trás, o legado conturbado do Ninho da Águia. Ao final da guerra, estava claro que o Obersalzberg jamais seria o que fora. Os nazistas destruíram séculos de história montanhosa para construir um complexo militar repleto de quartéis, túneis, defesas e mansões luxuosas para seus líderes. O bombardeio aliado de 25 de abril de 1945 alterou completamente a paisagem, arrancando árvores, abrindo novas crateras e deixando estradas intransitáveis. Apesar disso, no verão daquele mesmo ano, um jornalista do Christian Science Monitor relatou que o retiro de Hitler parecia um parque de diversões, com milhares de turistas dando autógrafos nas paredes carbonizadas. O Obersalzberg, antes escondido, tornou-se uma atração gratuita. A atração não era mais o ar fresco e as vistas alpinas, mas a emoção de visitar os restos mortais do tirano. Para os moradores locais, isso significava receita. Para as autoridades, era um problema. Em maio de 1945, teve início a ocupação militar americana, um período que duraria 5 décadas.
Naquele verão, a Divisão de Serviços Especiais do Exército dos EUA organizou atividades recreativas para soldados que não estavam mais em combate, mas ainda não podiam retornar. Um dos locais mais visitados era Berchtesgaden. A multidão incluía soldados, enfermeiros, senadores, generais e até artistas. Uma placa na entrada dizia Casa de Hitler. Um jornalista descreveu como um cabo da 101ª Divisão Aerotransportada, distribuiu mapas e alertou contra a escalada do Ninho da Águia em meio à neblina, porque você poderia jogar um jipe no vazio em uma curva fechada. Outro relatou que, ao chegar ao cume, em um dia claro, a paisagem era lilás, com sombras negras. Um soldado comparou a paisagem a um filme da Disney. A casa estava intacta, sem sinais de guerra, como se Hitler pudesse retornar a qualquer momento. A única diferença, brincou um oficial, é que Adolf não mora mais aqui. Os túneis de Berghof também eram fascinantes. Embora muitos já tivessem sido saqueados, ainda continham móveis, livros, utensílios de mesa e pertences pessoais. Price Day, correspondente do Baltimore Sun, visitou-os sozinho em junho de 1945. Ele descreveu sentir-se estranhamente sozinho e se perder pelos corredores. Viu estantes novas repletas de enciclopédias, manuais de culinária e até louças da SS. Outro visitante experimentou a cama de Hitler e achou-a desconfortável. A mistura do cotidiano e do sinistro era a mais atraente. Era como assistir a um deus mitológico tomando chá de chinelos antes de lançar raios. O lugar era um labirinto do macabro e do familiar. A cozinha do Berghof estava intacta, mas todos queriam ver duas coisas: a grande janela do grande salão e o ninho da águia. Estar ali era como imitar o olhar do ditador, compartilhando seu ponto de vista, como sugeria a propaganda nazista. Muitos visitantes não se limitavam a olhar. Queriam registrar que estiveram lá. Segundo Day, as paredes estavam cobertas com nomes, patentes, cidades natais e números de série. Apenas o teto permaneceu intocado. Era uma forma de registrar a vitória. Outro repórter a chamou de um monumento simbólico ao desabamento da casa que Hitler construiu. A revista Life publicou fotos de antes e depois. O New York Times brincou que o fantasma de Hitler teria que encontrar outro lugar para assombrar. No entanto, os turistas nunca foram embora. Apesar das tentativas de apagar as ruínas, o trânsito era tão intenso que impedia a grama de crescer sobre os escombros. A casa, embora demolida, permaneceu o local mais visitado da Alemanha sem promoção oficial. Em 1962, um jornalista a comparou a Pompeia. Anos depois, um hotel de luxo foi inaugurado na área. Jornalistas se perguntavam se era apropriado beber vinho enquanto admirava a mesma paisagem que inspirou Hitler. Os funcionários do hotel receberam treinamento sobre como falar sobre o passado nazista. Em cada quarto havia uma Bíblia e um catálogo do Centro de Documentação com fotos do Holocausto. Alguns hóspedes acharam a leitura desconfortável e os livros foram transferidos para a biblioteca. O hotel se protegeu contra aglomerações neonazistas, aumentando os preços e proibindo reservas no dia 20 de abril, aniversário de Hitler. Ao mesmo tempo, surgiu um mercado global para os pertences pessoais do ditador. Vender esses pertences é legal nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas proibido na Alemanha. Talheres, lençóis, escrivaninhas, luminárias e até um globo terrestre foram leiloados. Muitos eram falsificações. Os leilões públicos foram criticados por grupos judaicos que os viam como uma forma de lucrar com o genocídio. Um colecionador judeu declarou: "Vocês mataram minha família, mas agora eu sou dono de vocês." Museus quase nunca exibem esses objetos. Em 2010, o Museu Histórico Alemão organizou uma exposição sobre Hitler e o povo alemão. Excluíram todos os objetos pessoais devido ao seu potencial apelo. Até mesmo um aparador projetado por Speer foi coberto com tela preta para evitar visualizações idealizadas. Era como colocar os objetos em quarentena visual. O governo da Baviera reconstruiu a área, apagando estruturas do Terceiro Reich. Demoliram a colina onde ficava a casa de Göring, arrasaram os últimos vestígios visíveis e nivelaram o terreno para hotéis. O Platterhof foi transformado em estacionamento e o antigo quartel da SS tornou-se uma pista de Segway para turistas. Houve protestos. Alguns acusaram as autoridades de tentar minimizar o passado.
Outros disseram que, com a morte das últimas testemunhas, essas ruínas eram a única conexão física com o que aconteceu lá. Apesar do silêncio institucional, as ruínas sobreviventes continuaram a receber visitantes. Em muros abandonados, pichações como Hitler estava certo revelavam a presença de extremistas. Para alguns, a montanha era simplesmente um lugar bonito, para outros, um local de culto. O Berghof, agora sem telhados nem paredes, continuava sendo uma armadilha histórica.